Olá, quarto ano. A prof veio montar aqui para vocês gravar um tutorial que vai falar sobre uma atividade que é de montagem da tabuada, já que nós estamos trabalhando as operações matemáticas, a divisão, a multiplicação, e a gente precisa aprender o que é a tabuada, como é que eu chego nos resultados da tabuada, para depois a gente conseguir memorizar essa tabuada, tá? Então é por sequência. Claro, vocês vão pensar assim muitas vezes: prof, mas eu já sei a tabuada, ou eu já sei a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5. Tudo bem, não tem problema, melhor ainda. Mas tem gente que está no início, tem gente que está precisando ainda saber o que é a tabuada, como chegar no resultado, como construir mentalmente a tabuada, ou no papel ainda. Então a gente vai por partes, tá? Então eu peço que todos vocês façam essa atividade, independente se você já sabe ou não, se já decorou ou não, se tá no 5, se tá no 6, se tá no 2, independente, eu quero que você aprenda a tabuada, aprenda a fazer essa atividade e faça essa atividade, tá bom? Então o que você vai precisar? Eu peguei alguns exemplos do que eu tenho aqui em casa. Você vai pegar o que você tem na sua casa, a prof vai dar algumas dicas. A prof pegou, o que a prof vai utilizar realmente para explicar para vocês a atividade são os baralhos, as cartas do meu filho, do Heitor. Então, ó, ele tem muitos baralhos, ó, caixinhas com vários. Ele tem coleção, né? Então, eu sei que ele tem grande quantidade. A gente precisa de grande quantidade, porque a gente vai precisar a chegar lá na tabuada do 9, que o último número é o 81. E depois, o último número é 81, não, 81, depois vem o 90, né? Então, baralho, eu peguei como exemplo, porque vocês podem ter em casa como coleção, né? Bolinhas, bulicas. Eu tenho aqui ainda como exemplo, ó, ele tem uma coleção de bichinhos, ó, pequenos, brinquedinhos, ó, que vem em doce, que vem no Kinder Ovo. Então ele tem bastante, ó, tá? Ele tem também coleção, bichinhos aqui, dinossauros, ó, ele tem muitos. Então dá para utilizar algumas dessas coisas. Às vezes você tem coleção de carrinho, às vezes você tem coleção de tampinha, entre outras coisas. Ou às vezes eu quero juntar duas coleções para eu trabalhar. Não tem problema. Aí, não tenho coleção, ou eu tenho coleções, mas elas não chegam nessa quantidade que eu preciso. Você pode usar palito de churrasco, palito de dente, fósforo, cotonete. Então, você pode usar muitas coisas que você tem em grande quantidade para fazer essa atividade aqui, tá bom? Então tá. Você pode escolher um recipiente, assim, ainda mais se for assim, bolinha, para não ficar rolando, você pode escolher um recipiente. Eu vou pegar essa caixinha aqui mesmo, esse recipiente aqui. Então, como que eu vou fazer? Como eu falei, mesmo que você já saiba, você vai montar desde a do 2. A gente não vai montar a do 1 e nem a do 10, a gente vai montar desde a do 2. Então, pega lá uma caneta. Ah, mais uma sugestão. A prof vai fazer aqui na folha timbrada, ó. Você pode fazer no seu caderno, não tem problema. Como você pode fazer numa folha timbrada ou em outra folha, para depois você plastificar. Colocar aquele papelzinho, aquele plástico firme, para que você possa consultar, olhar essa tabuada, certo? A prof vai deixar vocês consultarem a tabuada por um tempo. Então, você pode utilizar essa que você vai montar agora para você plastificar. Eu vou pedir para todo mundo que ainda não tem decorado a tabuada, que tenha uma tabuada em mãos nas atividades de matemática. Então, se você não tem ainda, faça uma bem caprichada agora e peça para a mãe ou o pai para plastificar, para você ter. Ou então registre no seu caderno de matemática, que daí vai ficar lá. Agora, se você já tem uma lá prontinha, legal, que você utiliza, faça essa atividade no caderno de matemática, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vai escrever lá
Escreve em cima lá. Eu até já fiz aqui para ficar mais rápido. Escreve em cima lá, tabuada de multiplicação. Então, escreve aqui em cima, tabuada de multiplicação. E vamos começar, então, pela tabuada do 2. Nós vamos colocar, registra lá, 2 vezes o 2, igual, ó. Eu vou sempre levar aí pertinho de vocês, ó. Então, 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, eu vou pegar o objeto que eu escolhi. No caso, eu escolhi o baralho que tem bastante. Então, eu vou pegar, ó. 2, número 2, duas quantidades, vezes o 2. Mais 2. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes o 2, 4. Vou registrar aqui, 4. Tem 4 lá, certo? Agora eu quero 2 vezes o 3. Tem 4. 5, 6. Então, 2 vezes o 3 é 6. Agora eu quero 2 vezes o 4. Tem 6. 7, 8. Agora eu quero 2 vezes o 5. Então, tem 8. 9, 10. Agora eu quero 2 vezes o 6. Tem 10. 11, 12. Agora eu quero 2 vezes o 7. Então, tem 12, 13, 14. Agora eu quero 2 vezes o 8. Então, 14, 15, 16. Agora eu quero 2 vezes o 9. Então, tem 16, 17, 18. Agora eu quero 2 vezes 10. Então, 18, 19, 20. Terminei a tabuada do 2. Vou pegar os números que eu coloquei aqui, a quantidade que eu coloquei aqui do baralho, e vou para a do 3. 3 vezes o 2. Se você quer fazer vezes 1, não tem problema, tá? Então, 3. Ó, preciso de 3. 3, 2 vezes, ó. Mais 3. Deu 6. Agora eu quero 3 vezes o 3. Então, tem 6. 7, 8, 9. Agora eu quero vezes o 4. 3 vezes o 4. 9, 10, 11, 12. 12. E assim eu vou registrando e eu vou fazendo até chegar a tabuada do 9. Ó, a prof já fez aqui, ó. Até chegar a tabuada do 9. Aqui eu vou até do 7 e daí eu passei para outra folha até a do 9, tá? Se você vai utilizar de uma forma que você vai plastificar, então você pode até fazer a sequência no lado de trás para ficar numa folha só. Ok, eu fiz isso, brinquei, montei tudo. Nossa, prof, mas eu já sabia que 2 vezes 2 é 4. Não tem problema, mas você tem que brincar e vai chegar lá na parte, por exemplo, do 7, que você não lembrava, não sabia, não tem memorizado. Aí você vai construindo. Terminou de fazer isso, você vai pegar aí lápis colorido e vai achar algumas coisas na sua tabuada, algumas percepções. Eu vou dar alguns exemplos, você pode fazer esses exemplos, pode fazer outras coisas que você vai perceber também. Por exemplo, a primeira coisa, a prof vai encontrar os números que se repetem em todas as tabuadas, do 2 ao 9. Vou escolher uma cor, nesse caso aqui eu escolhi a cor verde, e depois eu vou fazer uma legenda embaixo para eu saber o que tá pintado de verde ali. Então, você já escreve lá, ó, números que se repetem, ó. A prof escreveu aqui, ó, números
que se repete e coloquei a cor verde do lado. Então, eu vou achar todos os que se repetem. Vou lá na número 2. 2 se repete em outra? Não. 4 se repete em outra? Repete. Então, é 2 vezes o 2 é 4. 4 vezes o 1 é 4. Não se repete mais. O 6 se repete? Se repete. É 2 vezes o 3 e é 3 vezes o 2. E vou pintando tudo que eu achar que se repete. Olha o tanto de verdinho que apareceu. Tá? Ok, achei tudo. Agora eu vou escolher uma outra cor. No meu caso, eu escolhi o vermelho. E vou para os números pares, todos os números pares da tabuada. Vou colocar aqui na minha legenda, ó. Números pares, vermelho. 2 é par? 2 é par. 4 é par? 4 é par. 6 é par? É par. Então, toda a tabuada do 2, tá? Pintei do ladinho, ó. Fiz bolinhas do lado, não coloquei por cima, senão vira uma bagunça. Coloquei bolinhas vermelhas do lado. Aí fui pra outra. Será que tem par na do 3? Ah, tem ali. Na do 4, na do 5, 6, 7. Fui até ali, tá? Não fiz em todas, mas vocês vão fazer em todas. Pronto, achei os pares. Agora, eu quero o dobro, números que são o dobro de outros números, ó, coloquei lá na legenda, dobro, e peguei um amarelo. Esse amarelo, eu comecei, 4 é dobro de 2, opa, então vou pintar o 4. O 8 é dobro de 4, e assim eu vou encontrando o dobro dos números em toda a tabuada também. Depois, eu posso pegar a questão do triplo. O triplo, e vou colocar aqui na minha legenda, ó, triplo. Corzinha roxa que eu escolhi. E vou achar os números que eu acho que são triplos de outros números, tá? E vou marcando também. Vou marcando. Por exemplo, o 12. É o triplo de 4. 4 mais 4 mais 4. 12. Então, eu vou pintar. E assim eu vou pintando todos que eu achar. Vou fazendo as bolinhas do lado. Eu vou chegar próximo aí para que vocês possam ver. A prof não fez completo, tá? A prof não completou toda a tabuada. É só um exemplo. Eu vou colocando do ladinho, tá? E a legenda aqui, eu fiz assim, aqui embaixo. A legenda também. Vocês vão fazer em toda a tabuada e vão ainda pensar se tem mais percepções, mais coisas que eu posso verificar nessa tabuada, além do dobro, triplo, além de par, ímpar, números iguais, e vou fazendo essas percepções aqui. Vou fazendo na minha legenda. Terminou isso aqui? Brincou até o 9, fez as percepções bem com calma, tranquilidade, pensando realmente, ligando número a número, percebendo algumas coisas, você vai montar um texto matemático, lá no caderno, esse texto matemático de hoje. Lá no seu caderno, coloca a data, coloca lá, texto matemático sobre a tabuada. Pode fazer que eu tô esperando. Lá no caderno. Pega o caderno de matemática, pega o lápis e coloca lá. Texto matemático da tabuada. Roteiro. Escreve lá. Roteiro. 2 pontos. Pode fazer que a prof tá esperando. Roteiro, 2 pontos. Eu montei um roteiro aqui. O que você tem que fazer nesse texto? Você já está acostumado com texto matemático. Já tá bem tranquilo isso. É a gente colocar, escrever coisas sobre a matemática que eu entendi, que eu aprendi num texto. Então, o roteiro assim. Primeiro item. O que é a tabuada? Esse é o primeiro item que você pode fazer um parágrafo inteiro sobre ele. Que é a tabuada. Segundo item, para que eu uso
próximo parágrafo eu vou falar para que eu uso. Na aula online que a gente teve de matemática, a gente teve algumas percepções do porquê que eu uso a multiplicação, a tabuada, certo? Não vou falar, mas você vai lembrar. Outro item. O que eu pude perceber durante a construção da tabuada? O que eu pude perceber durante a construção da tabuada? Vou repetir. O que eu pude perceber durante a construção da tabuada? Durante esse momento que você brincou de montar e também durante esse momento que você pintou alguns números. O que você pode perceber? Pense bem, relacione bem. É uma atividade de brincadeira, mas que vai formular algumas coisas na cabecinha bem importantes, tá? Bem importantes. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e que dê certo. A gente vai retomar e discutir essa tabuada que vocês montaram e esse texto na próxima aula online de matemática, tá? Então, eu preciso que vocês tenham feito, tenham organizado e tenham compreendido. E também que isso esteja montado para vocês consultarem. Próximo passo após isso é a gente memorizar a tabuada, ok? Então tá. Beijo, até mais!